meus amores! Tudo bom com vocês? E aí, gente? Mais um vídeo aqui pra esse canal. E sim, amigo, eu ainda estou com a make do vídeo passado. Por quê? Hoje eu quero aproveitar essa make pra gente falar um pouco sobre os pincéis de olhos para iniciante. Ah, minha filha, você não vai querer perder. Já te aviso pra ficar aqui nesse vídeo, porque o último é o principal, que você não pode deixar de ter. Então, se você quiser acompanhar esse vídeo, vem comigo. Não sai, tá? Fica aqui e bora comigo acompanhar. Então vamos lá, né, meus amores? Os pincéis, diversas marcas, muito importantes pra gente poder aplicar sombra, glitter, dor nos nossos olhos, pra gente poder fazer a nossa sobrancelha. Eu vou enumerar aqui alguns, certo? Bem legais, assim, os principais, mais importantes que você não pode deixar de ter pra fazer a sua maquiagem ser maravilhosa, perfeita, tá bom? O primeiro pincel que você não pode deixar de ter, tá? É esse pincelzinho aqui, ó. Esse pincel, gente, ele é da Macrylan. É um pincel que dá basicamente pra sobrancelha, tá? Desse lado aqui, eu tenho um pincel mais chanfrado. Um pincel chanfrado. E eu cortei ele bem aqui, ó, certo? Porque eu, de tanto testar, eu fiquei cortando, vendo qual era a melhor forma que eu podia começar a afinar essas cerdas no meu pincel. Porém, não consegui. Mas essa afinação que eu queria ter era só para um acabamento mais profissional. Como você é iniciante, você não precisa fazer isso, tá? Esse pincel vai te ajudar muito você fazer a sua sobrancelha com sombra e com pastinha de sobrancelha. E desse lado, que é o lado que todo mundo ama, que é justamente pra gente pentear a nossa sobrancelha aí, tá bom? Não pode esquecer esse passo. Pentear a sobrancelha dá um ar de sobrancelha levantada, os pelinhos, a direção dos pelinhos ficam mais direcional, tá? Pro seu rosto. Então é sempre bom você comprar um pincel como esse e ter tanto de um lado a escovinha, como do outro o pincel chanfrado. Esse daqui é um pincel da Macrylan. Eu não sei qual é o número dele, mas é só você colocar assim, pincel pra sobrancelha Macrylan no Google aí, dá um Google aí que ele aparece, tá bom? Se eu não me engano, a Ruby Rose também tem esse tipo de pincel e eu super recomendo demais, tá bom? O próximo produto que eu acho que você deveria ter aí na sua casa é esse tipo de pincel, tá? Esse aqui já tá bastante sujinho. Ele é um pincel, gente, ele é da Macrylan, ele é o 06 e esse pincel eu uso basicamente quando eu quero fazer assim, quando eu quero aplicar um corretivo nos olhos, quando eu quero aplicar, serve também quando ele tá limpo pra aplicar o glitter. Eu consigo também fazer o cut crease com ele, consigo fazer esse delineado maior com ele, assim, as bordinhas dando mais precisão. Então, esse pincel, eu amo esse pincel, sério, ele me dá muita precisão nas minhas maquiagens e eu acho sim que deveria ter esse pincel na sua necessaire, tá? Principalmente de iniciante, porque ele agrega muito valor. Eu gosto principalmente de usar ele pra corretivo, tá? Tanto pra aplicar o corretivo como pra dar alguns pontos na maquiagem mais estratégicos que vai fazer com que a sua maquiagem fique cada vez mais bonita. Eu também gosto de aplicar com ele o corretivo branco aqui na minha linha d'água. Ele facilita demais, ele é maravilhoso. E enfim, gente, segundo pincel, super recomendo. Esse daqui é o da Macrylan também, o 06. Eu esqueci de falar pra vocês, meus amores, uma dica muito maravilhosa, que é o quê? Pegar o seu gilete, tá? Deitar o pincel chanfrado, que é exatamente esse pincel aqui, ó. Depois de várias tentativas, eu cortando pincéis chanfrados, sabendo como é que eu pego aí uma melhor finura desse pincel, eu passo o gilete assim, ó, por cima, e ele vai arrancando todos os pelinhos do pincel que não são bem-vindos. Ele vai deixar um pincel mais fino, sabe? Olha aqui, olha essa dica, olha essa dica. Esse pincel era um pincel igual a esse primeiro da Macrylan que eu
mostrei pra vocês, eu passei o Gillette e ele ficou muito fino. Olha isso aqui, meus amores. Olha a finura desse pincel. Ele me ajuda muito a fazer o delineado gatinho perfeito. Por quê? Porque ele vai deixar um traço mais fino. Ele vai deixar um traço mais fino, vai deixar um traço mais firme, vai deixar um traço mais top, entendeu? Então, eu acho que uma dica que você não pode deixar de fazer, se você tiver esse pincel e o seu pincel tiver tudo assim, ó, os pelos todos loucos, você passa o Gillette tanto aqui como embaixo, certo? Que aí ele vai afinando cada vez mais esses pelos e vai tirando tudo que não serve mais pra sua maquiagem. Eu amo esse truque. Esse pincel é um pincelzinho chanfrado da Natura, tá? De um lado ele é chanfrado e do outro ele é gordinho, porém eu não uso esse lado aqui, mas uso esse lado chanfrado. Eu amo fazer essa dica pra delineado gatinho. Eu acho que fica muito preciso. O próximo pincel que eu acho que todo iniciante deveria ter são os pincéis de Mari Saad. Gente, os pincéis dela tem um acabamento maravilhoso, tem um acabamento que te dá precisão na hora de você se maquiar, tem um acabamento que é impecável, certo? Os pincéis dela é impecável, além da beleza, né, da estética, que é maravilhoso. Então eu separei aqui um pincel, que é o MS8 para olhos, que vai te dar uma precisão melhor quando você for aplicar o seu glitter, a sua sombra cintilante, principalmente aqui, ó, no meu cantinho interno. Facilita demais, certo? Além de que eu posso aplicar sombra, posso aplicar qualquer sombra no meu olho com ele, posso esfumar se eu tiver uma manuseada melhor aí, eu posso aplicar iluminador aqui embaixo da minha sobrancelha, posso aplicar aqui no cantinho interno um pontinho de luz. Então, ele é maravilhoso, é o MS8, tá? Ele é maravilhoso pra você tá aí aplicando esses tipos de sombras e glitters e pigmentos no seu olho. Muito maravilhoso, né? E agora, gente, eu deixei por último pra vocês ficarem... Na verdade, são dois, tá? São dois maravilhosos. Maravilhosos. Deixei por último. Por quê? Porque esses são os mais importantes pra você ter, porque você não pode deixar de ter. O primeiro é esse aqui. Os dois são da Dye Makeup, tá? Eu amo. É uma linha muito maravilhosa de pincéis, certo? O primeiro é esse aqui, o 0135 da Dye Makeup. Ó, ele é bem gordinho. É o pincel pra esfumar, tá? Eu uso muito pra esfumar. Você consegue ter uma precisão melhor com esse pincel. Ele esfuma super bem, independente se for da Dye Makeup ou não. Todo mundo precisa ter um pincel gordinho que facilite na hora de esfumar. E uma dica muito maravilhosa é você sempre pegar no finalzinho do pincel. Por quê? Porque quando você pega no final do pincel, ó, desse jeito aqui, do jeito que eu tô pegando, tá vendo? Do jeito que eu tô pegando, ó, bem simples, bem delicado. Por quê? Porque a sombra, a maquiagem, é isso, gente, é delicadeza, é construção. Então vai te ajudar muito na hora de você esfumar uma sombra, tá bom? Ele esfuma assim, ó, certo? Você vai fazendo movimentos circulares e vai esfumando a sua sombra. Não leva até a sobrancelha, que não vai ficar legal, mas até mais ou menos aí 2 milímetros abaixo da sobrancelha, de repente. Então ele dá pra fazer esse esfumadinho aqui em cima do côncavo, dá pra puxar pra você fazer um efeito mais alongado. Olha, eu tô te dizendo, esse pincel é o mais importante, é o primeiro mais importante da sua necessaire, e o que eu vou te mostrar agora é o segundo mais importante pra você que quer fazer uma construção de sombras, tá bom? Então, pincel Dye Makeup 0135 e pincel 132 Dye Makeup. Olha a diferença, gente, desse pincel mais gordinho e do pincel 132 menos gordinho. Esse pincel aqui menos gordinho, ele vai te dar a precisão de você fazer uma você vai fazer uma construção e vai te dar a opção de uma segunda sombra mais escura no seu olho. Ou seja, você vai construir aquele degradê de escura pra clara,
né, com esse pincel. Por quê? Porque ele é menor, ele encaixa mais fácil aqui embaixo do seu côncavo, ele consegue esfumar, ele tem mais precisão na hora de aplicar a segunda sombra, então vai te ajudar muito. Esses dois pincéis são os mais importantes dos olhos de esfumar. Eu já falei várias vezes, eu vou repetir de novo, tá? Tenha esses dois tipos de pincéis. Um maiorzinho pra você esfumar, bem gordinho, e outro menorzinho pra você esfumar, magrinho, mas também em forma de ser gorduchinho, assim, ó, sabe? Uma bolinha, tá? Porque eles que vão fazer com que a tua maquiagem fique mais bonita. E enfim, gente, esses foram os dois pincéis. Já falei da importância dele pra vocês. Eu espero que vocês tenham entendido da melhor forma, tá bom? Não esquece de curtir se você gosta desse tipo de vídeo. Não esquece de comentar aqui embaixo quais são os pincéis que você já tem, qual é o pincel que você não sabia, dava pra sim pra fazer dicas maravilhosas que você tem na sua casa, mas que você não fazia. E é isso, um super beijo no seu coração e até o próximo vídeo. Tchau!